Queridos alunos, continuando aqui o nosso trabalho, estamos estudando os resultados da gestão de desempenho. Eu estava falando anteriormente daquele salário justo e equitativo. Lembrando que aquele salário justo e equitativo, ele vai representar, não é, a justiça e equidade com relação à avaliação de cargos e com relação à pesquisa salarial. Como eu falei anteriormente, preciso ter um plano de cargos e salários, e esse plano de cargos e salários tem que ser um plano de cargos e salários justo e tem que ser um plano de cargos e salários equitativo. Como eu falei anteriormente para vocês, considerando a parte interna da empresa, né? Estou escrevendo muito para cá, considerando a parte interna da empresa e a parte externa, a avaliação de cargos e a pesquisa salarial. Então, esse plano de cargos e salários justo e equitativo. Se esse plano tem que ser justo, tem que ser equitativo, tem que ser proporcional. Vamos estudar agora as consequências técnicas desse plano. Está acima do mercado ou esse plano está abaixo do mercado? Se o plano de cargos e salários estiver acima do mercado, acima do que se paga por aí, eu não estou falando que está errado pagar bem as pessoas. Não estou falando isso. Não estou falando que está errado, não. Se o plano de cargos e salários estiver acima do mercado, eu estou falando da consequência técnica. Significa dizer que a empresa está pagando mais que todo mundo, logo a empresa está inflacionando o mercado, está puxando os salários para cima, a empresa está inflacionando o mercado no que diz respeito à parte salarial, a empresa está puxando os salários para cima. Significa dizer que a empresa vai atrair candidatos, vai atrair pessoas. Pessoas que não trabalham na empresa vão querer trabalhar na empresa, né, baseado nesse salário que está acima do mercado. E uma outra consequência técnica, a empresa está, de fato, né, os funcionários de outras empresas, vou colocar aqui um empregado de outra empresa, ele vai buscar uma equiparação. Ele vai olhar para a minha empresa e ele vai ver aquele salário maior e ele vai buscar uma equiparação. Então ele vai fazer uma reivindicação junto à empresa dele, solicitando uma equiparação salarial. Estou falando de uma consequência técnica. Se o meu plano de cargos e salários estiver abaixo do mercado, estou trabalhando com as consequências técnicas. Não estou falando que está errado pagar bem a pessoa. Guarda isso, hein? Não estou falando que está errado. Ou seja, a pessoa tem que ganhar bem mesmo. Quanto ganhar melhor, melhor. Né? Ou seja, todo mundo tem que ser bem remunerado. Se o salário estiver abaixo do mercado, o que pode acontecer com a empresa? A empresa pode perder bons profissionais. O cara que é bom profissional vai embora, atraído por outras oportunidades profissionais. Por isso que é importante uma empresa ter um salário justo e um salário equitativo para todo mundo, principalmente para aquela pessoa que está acima da média. Porque se você não tiver um salário proporcional e justo para ele, um salário fixo, ele vai embora, vai deixar você na mão. Ele vai embora. Beleza? Olha lá, né? Eu queria te mostrar aqui, né? Eu falei anteriormente para vocês sobre aquela questão salarial, que é a questão da situação em desequilíbrio. E eu queria mostrar para vocês aqui 3 situações com relação a isso. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Vamos colocar aqui mercado de recursos humanos.
Professor, o que você chama de mercado de trabalho? São vagas, ofertas de emprego. Ofertas de emprego. Professor, o que você chama de mercado de recursos humanos? Pessoas procurando emprego. Pessoas procurando uma oportunidade. Pessoas procurando uma oportunidade de emprego. Então, nós temos o mercado de trabalho e nós temos o mercado de recursos humanos. Eu quero mostrar para vocês 3 situações. Eu queria que você ficasse atento ao que eu vou falar, porque o meu espaço aqui é uma lousa eletrônica, não é tão grande. Então, não dá para escrever tudo. Então, eu queria que você prestasse bastante atenção. Primeira situação, eu tenho, uma vaga e eu tenho lá, vamos dizer assim, muita gente buscando essa vaga. Eu tenho uma vaga e eu tenho apenas poucos profissionais. Aliás, eu tenho muitos profissionais. Eu tenho uma oferta de emprego e eu tenho 100 pessoas procurando essa oferta de emprego. Significa dizer que nós temos uma situação que a gente chama de situação de procura. O que significa dizer? Significa dizer que tem gente demais para cargo de menos. Se tem gente demais para cargo de menos, vai anotando aí, tá? Meu espaço é pequeno aqui. Se eu estou numa situação de procura, a empresa vai ser mais exigente no momento de atrair e selecionar o candidato. Se a empresa é mais exigente, ela exige mais qualificação. Tudo bem? Ela pode escolher melhor os seus futuros colaboradores. E um detalhe interessante, se tem gente demais desempregada, a tendência é a empresa contratar pessoas para ganhar menos. Isso é uma tendência natural. Então, a tendência é diminuir salários. Não quer dizer necessariamente que eu vá diminuir o salário de quem trabalha comigo. Isso até pode acontecer, mas não quer dizer que isso vá acontecer de verdade. Mas uma tendência natural é a empresa contratar ganhando menos. Nesse caso, a empresa pega as pessoas mais qualificadas, a empresa faz menos investimento em treinamento, porque teoricamente falando as pessoas já têm alguma capacitação, algum treinamento, e a empresa vai justamente aproveitar esse conhecimento e a capacitação que as pessoas têm. Diminui o salário, aumenta-se o nível de exigência. Essa situação é uma situação de desequilíbrio. Gente demais para cargo de menos, afetando as faixas salariais. Segunda situação, eu tenho 100 ofertas de emprego, apareceu lá 10 candidatos, a empresa não está conseguindo atrair pessoas. Essa situação é uma situação que a gente chama de situação de oferta. O que significa dizer, professor? Vaga demais para gente de menos. Nesse caso, a empresa passa a ser menos exigente. Ela vai atrair pessoas mesmo que não tenham todos os pré-requisitos. Nesse caso, ela vai fazer mais investimento em treinamento, em desenvolvimento e em qualificação para suprir as lacunas de conhecimento que as pessoas têm. Nesse caso, que nós temos a situação que é a situação de oferta dentro da empresa, situação de oferta dentro da organização. A empresa é menos exigente e para atrair mais pessoas, situação de desequilíbrio, a tendência é aumentar salário para conseguir atrair mais pessoas, porque tem vaga demais para gente de menos. Todas essas características vão acontecer quando nós tivermos uma situação de oferta. E a última situação, que seria a situação adequada, seria a situação de equilíbrio, Quando o mercado está em desequilíbrio, eu já tinha falado anteriormente, isso pode afetar as faixas salariais. Quando está em equilíbrio, é uma situação, vamos dizer assim, que não é tão comum, vamos dizer assim, que é uma situação mais desejada, não é tão comum afetar a questão salarial. Você afeta a questão salarial quando você está numa situação de desequilíbrio. Beleza? Feito isto, olha só, eu estou falando para vocês
sobre, né, os resultados da gestão de desempenho e as ações de gestão de pessoas. O que que gestão de pessoas vai ter que fazer frente aos resultados da gestão de desempenho? Olha lá, uso de informações da avaliação de desempenho. A definição da função que o funcionário pode exercer pode ser feita a partir do desempenho em tarefas realizadas em diferentes áreas ou diferentes naturezas. Nesse caso, a gente vai ver a situação da colocação. O que é colocação, professor? É uma forma de você procurar, na medida do possível, lotar dentro da empresa a pessoa certa, no cargo certo, na função certa. Dentro desse questão de colocação, nós temos o enriquecimento vertical, o enriquecimento horizontal e nós temos a rotação ou rodízio de cargos. Veja, rotação ou rodízio de cargos e enriquecimento são formas de adequação. Adequação do ocupante ao cargo. Adequação do ocupante ao cargo que ele vai ocupar. Formas de adequação, formas de aprendizado, formas de adequação da pessoa ao cargo. Beleza? Então vamos falar aqui, ó. Rotação de cargos. Eu já tinha usado a expressão rodízio. Rotação ou rodízio de cargos. Forma de adequação, aprendizado, crescimento. Adequação ou rodízio de cargos ocorre quando o colaborador passa por várias posições na empresa. Para quê, professor? Adequação, aprendizado, crescimento com tarefas mais complexas ou, voltando aqui rapidinho, que pulou, ou tarefas mais complexas ou novos conhecimentos com o mesmo grau de complexidade. Tarefas mais complexas ou novos conhecimentos com o mesmo grau de complexidade. Dentro desse caso aqui, rotação ou rodízio de cargos, imagine que eu sou escriturário de um banco. Sou escriturário. Entro no banco, lá no setor de atendimento. Fico trabalhando lá no setor de atendimento um tempo, né? Adequação, aprendizado, crescimento. Continuo sendo escriturário e vou trabalhar lá no setor financeiro. Adequação, aprendizado, crescimento. Continuo sendo escriturário e vou trabalhar na habitação. Né? Aí, pintou um cargo vago de caixa. Aí me convidam, Cosme, faz lá um treinamento que você vai ficar provisoriamente no caixa do banco como rotação ou rodízio de cargos para ver se você se adequa, para ver se você realmente tem o perfil adequado, para ver se realmente você tem a condição adequada de ocupar aquele cargo lá na empresa, lá na organização. Tudo bem? Dentro desse contexto, né? O que vai acontecer? Eu vou ficar lá e vão me avaliar para ver se realmente naquela posição, naquele cargo, né, de fato eu me dou bem e eu posso realmente desenvolver bem uma atividade, desenvolver bem uma determinada função. Fiquei lá provisoriamente. Suponha que eu fui bem avaliado. Excelente. Volto para a minha posição que eu estava na habitação. Só que eu fui tão bem que vai chegar um determinado momento, suponha que isso tenha acontecido, que aquele cargo ficou vago. O que significa dizer? Eu posso ser efetivado e virar caixa.
Então, a rotação ou rodízio de cargos é quando a pessoa passa por várias posições na empresa, sejam atividades com o mesmo grau de complexidade ou atividades mais complexas, a pessoa passa por várias posições como forma de adequação, como forma de aprendizado, como forma de crescimento. Beleza? Veja que eu continuo escriturário, só que muda a posição na empresa, o local, o setor que eu estou, até que venha o setor onde que eu possa, de fato, me adequar, onde haja uma adequação. Nós temos aqui também o enriquecimento. Alguns autores chamam de alargamento. Você pode chamar enriquecimento ou alargamento. Seja enriquecimento de cargo ou você pode chamar também de enriquecimento de tarefa. Também é uma forma de adequação. Significa adicionar mais tarefas. Tudo bem? Como forma de adequação, como forma de aprendizado, como forma de crescimento. Adicionar mais tarefas. Aí nós temos dois tipos de enriquecimento. Temos o enriquecimento horizontal e nós temos o enriquecimento vertical. Enriquecimento horizontal, adicionar mais tarefas com o mesmo grau de complexidade. Ou seja, se eu desenvolvi uma tarefa relativamente simples, continuo numa tarefa simples. Professor, para que adicionar mais tarefas com o mesmo grau de complexidade? Adequação, aprendizado, crescimento. É para isso, para a pessoa se adequar, para ela aprender, para ela crescer. Essa é a ideia, essa é a tônica principal. Por exemplo, imagine que eu seja mecanógrafo, aquela pessoa que trabalha na Xerox. Aí o meu chefe, meu líder, me ensina a fazer encadernação, né? Tem a posição, você vai furando, coloca o aspiral. Significa dizer que eu estou passando por um enriquecimento, enriquecimento horizontal. Ele está adicionando mais tarefas para mim, está adicionando mais tarefas com o mesmo grau de complexidade, para que eu me adeque, para que eu aprenda, para que haja uma adequação, para que haja um aprendizado, para que haja um crescimento. Existe um enriquecimento vertical, que significa adicionar mais tarefas com maior grau de complexidade. Ou seja, tarefas mais complexas do que as tarefas atuais. Tudo bem? Imagine que eu continuo trabalhando na Xerox, continuo trabalhando na mecanografia e me dá uma tarefa mais complexa. Olha, Cosme, o rapaz que mexe com CorelDRAW, aquele que faz os convites de casamento, que faz as artes, etc e tal, que vai para os folders, ele está de férias. Você pode ficar lá provisoriamente? Sim, o cara está me avaliando. Eu fico lá e eu assumo, né? Eu continuo na mecanografia, continuo fazendo as minhas encadernações e eu acumulo essa função. Ah, ele está me explorando? Não, ele não está me explorando. Forma de adequação, forma de aprendizado, forma de crescimento. Aí o que acontece, né? Eu vou desenvolver aquela função provisoriamente e vou ser avaliado. Só que o cara foi super bem, ele foi super bem avaliado, o chefe ficou super satisfeito. Sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois, o titular daquela função sai da empresa e eu fui efetivado como, né, de fato, diagramador. Ou seja, aquele enriquecimento vertical, onde se adicionou uma tarefa mais complexa para adequação, para aprendizado e para crescimento, gerou uma ascensão profissional. Beleza? Também isso é função do enriquecimento. Para você não se confundir, eu queria mostrar para você também uma outra coisa extremamente importante para o nosso estudo, uma outra coisa extremamente, né, importante para o nosso contexto. Então eu queria te mostrar uma outra coisa importante. Rotatividade pessoal. Rotatividade
de pessoal ou turnover. Não repara o meu inglês. Rotatividade pessoal ou turnover. Não confunda rotatividade pessoal turnover com rotação de cargos. Rotação de cargos, a pessoa vai passando por várias posições dentro da empresa, com tarefas mais complexas ou novos conhecimentos com o mesmo grau de complexidade. Rotatividade pessoal são pessoas que entram e pessoas que saem da empresa. Entrada e saída de pessoas da empresa. Tem uma formulazinha, não é comum cair em prova. Desligados, saiu da empresa definitivamente, dividido pela média dos empregados. Colocando aqui de curiosidade, você pega o resultado e multiplica por 100. Desligado é aquele que saiu da empresa. Pediu demissão, foi demitido, infelizmente, faleceu, né? Saiu definitivamente. Em regra, não volta. E a média dos empregados. A média dos empregados num determinado período de tempo. Pode acontecer numa prova, você pega o mês de junho, ele pega empregados no início de junho, empregados do fim de junho, soma e divide por 2. Você faz uma média aritmética da média dos empregados. Desligados pela média, divide e multiplica por 100, você tem um percentual de rotatividade. Detalhe, toda empresa tem o percentual de rotatividade, que a empresa considera normal. Toda empresa tem. Agora, eu não posso afirmar que 1, 2, 3, 4, 5, 8% é normal. Depende da empresa, depende do seu contexto, depende da sua realidade, depende da quantidade de funcionários, depende do mercado, se é crise ou não, depende. Agora, o que eu posso afirmar para você é o seguinte, o índice, se a empresa entender que está acima do normal, é ruim. Significa dizer que a empresa não consegue reter mão de obra, a empresa não consegue reter talentos. Não é bom, não é bacana. A empresa tem que rever. Talvez as condições de trabalho, talvez o salário que lhe é ofertado, a empresa precisa detectar e descobrir por que não está conseguindo reter mão de obra. Guarda isso, que isso é importante, guarda isso, que isso é significativo. E, né, um outro tema, e a questão da rotatividade, pode ser acima, pode ser anormal, a empresa que determina, pode ser abaixo do esperado. Ninguém sai da empresa. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. É bom? Também não é bom não. Pode representar o esclerosamento da instituição. Instituição esclerosada é instituição que não tem nada novo. Instituição esclerosada é instituição que nunca tem nenhuma novidade. A coisa sempre é do mesmo jeito. Igual aquela padaria que eu frequentava, fiquei 15 anos sem ir. 15 anos depois, era o mesmo padeiro, pãozinho, né? Tinha lá a linguinha de sogra, um pão doce grande, biscoitinho quebrador de polvilho, né? Rosquinha de coco, rosquinha de leite, mesmo jeito, mesma coisa. Só que uma coisa mudou, o movimento. A empresa não se renovou. Rotatividade abaixo do esperado não é bom não. Pode representar o esclerosamento da instituição. Ter uma instituição esclerosada significa dizer que você tem uma instituição ultrapassada, o que não é bacana, o que não é adequado. Então o ideal é que a rotatividade esteja na média. E nós temos aqui também uma outra rotina que eu queria dar um toquezinho para você, é o absenteísmo. Absenteísmo significa ausência. A pessoa deveria estar, mas não está. Seja uma ausência justificada, um atestado, um atraso justificado, seja uma ausência injustificada, né? Ou seja, um atraso, uma saída antecipada, né? Ou seja, professor, mas a menina está de licença maternidade, ela não tem direito? Tem! Só que mesmo ela estando de licença maternidade, a empresa vai ter um prejuízo, porque ela deveria estar trabalhando
e ela não está. Se ela deveria estar trabalhando e não está, a empresa está tendo um problema, a empresa está tendo um prejuízo. Então esse absenteísmo, mesmo justificado, traz prejuízo para a empresa. Tu tem um empregado doméstico na tua casa, se ele entrar de licença maternidade, você está enrolado, é ou não é? Então olha só, o absenteísmo, curiosidade, não é muito comum ser cobrado em prova, mas o absenteísmo também é dado por uma fórmula. Você tem as horas perdidas com faltas, atrasos, saídas antecipadas, até mesmo a ausência justificada, dividido pelas horas previstas, as horas contratadas. Você pode fazer esse cálculo mensal, você pode fazer esse cálculo semanal, anual, não tem problema. Aquilo que perdeu versus aquilo que estava previsto. Você multiplica o resultado por 100. Você calcula o seu percentual de absenteísmo. Lembrando, cada empresa tem o seu percentual de absenteísmo. Cada empresa calcula o seu. Cada empresa sabe o seu. Eu não posso afirmar um índice que seja alto ou baixo, X ou Y. Tudo vai depender da empresa, tudo vai depender do tamanho da empresa, tudo vai depender do seu ramo de atividade. Quem trabalha com gestão de pessoas é que vai descobrir um determinado percentual que seja um percentual normal, que seja um percentual aceitável. Beleza? Tranquilo. Então a gente viu rotatividade e absenteísmo para você não confundir com rotação ou rodízio de cargos. Veja, uso de informações da avaliação de desempenho. A indicação de promoções pode ser feita com base no desempenho apresentado pelo funcionário. Consequência da gestão de desempenho, ele pode ser promovido, ele pode receber uma promoção. Não se avalia ninguém com o intuito de promover, mas a promoção é uma consequência. A promoção é uma consequência de uma pessoa que quer crescer, está fazendo um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência. Essa pessoa pode ser promovida. Que mais? Um dos motivos de justa causa em demissões é o desempenho inadequado no cargo. Quando eu falo demissão sem justa causa, eu não estou falando do aspecto da CLT. Eu estou falando do motivo pelo qual dispenso alguém. Estou avaliando, a pessoa nunca rende, a pessoa nunca melhora, a pessoa continua sempre descomprometida e com o mesmo comportamento. Esse deve ser o último recurso quando outras tentativas de solução de problema de desempenho não forem satisfatórias. Ninguém avalia alguém com a finalidade de mandar embora. Mandar embora é consequência, mandar embora é o último caso, mandar embora é a última opção. Beleza? E também nós temos a autoavaliação, né? O uso da informação também lá que você tem da avaliação de desempenho. A autoavaliação para permitir a adoção de medidas para o autodesenvolvimento das pessoas. Nesse caso, nós vamos ter o autoaperfeiçoamento do funcionário, né? Então, a partir do momento que você faz uma autoavaliação, você tende, né, como a pessoa participa ativamente da avaliação, a pessoa melhorar e aperfeiçoar suas atividades, aperfeiçoar o seu desempenho. Autoaperfeiçoamento do funcionário. Lembrando que agora no século XXI, e mesmo antes do século XXI, né? O que a gente fala e o que a gente diz anteriormente aqui? A autoavaliação é uma técnica tradicional. Porém, é uma técnica também que vai estar presente nas técnicas modernas de avaliação de desempenho, gestão de desempenho. Como eu já falei anteriormente, a autoavaliação está presente tanto na avaliação 360 graus, quanto está presente também, né, lá no mapeamento de competências. Ou seja, em um caso ou no outro caso, a pessoa participa ativamente da avaliação de desempenho. E participando ativamente da avaliação de desempenho,
ela deixa de ser um sujeito passivo, passa a ser um sujeito ativo da avaliação e ela passa também a ajudar a empresa a ter estratégias alternativas para que a pessoa possa se autodesenvolver, se autoaperfeiçoar. Ou seja, nesse caso, você tem uma forma de avaliação que é uma avaliação onde você tem uma avaliação que você ouve o colaborador. Beleza? De qualquer forma, daqui a pouco a gente volta. Um abraço.